Bom, gente, falando um pouquinho de economática, se vocês não conhecem ainda, a plataforma, ela iniciou suas atividades aí em 1986, tá? A gente está aí há mais de 34 anos aqui no mercado, bem consolidada realmente. E a gente, é esse histórico que vocês vão ter acesso aqui dentro da plataforma, tá? Desde lá de 1986, dados aí de demonstrativos, de cotações em bolsa, todos os dados históricos que a gente vai ter aqui. E qual que é a base de dados que a Economática comercializa? Ações para toda a América Latina e Estados Unidos, tá? Títulos de renda fixa, aqui estão envolvidos debêntures precificadas pela Ambima, títulos públicos, aqui a nível Brasil, fundos para toda a América Latina, ainda não para Estados Unidos, e aqui nos índices e preço aqui, enfim, aqui em índices vocês vão encontrar os índices de inflação, de renda fixa, de renda variável, assim por diante. Essa parte aqui, a minha base, ela está completa, tá? Então eu tenho data aqui em tudo. Na base aí que a universidade de vocês contratou, caso vocês queiram saber o que vocês têm acesso, só vir aqui nesse mapa mundi pequenininho, onde está aqui em atualizar. Tudo que tiver data é dado que vocês têm acesso e podem utilizar aqui dentro da plataforma, tá? Seguindo, vou aqui explicar para vocês um pouquinho do menu, como que as ferramentas estão distribuídas aqui, para vocês entenderem realmente qual que é a lógica aqui dos relatórios do sistema. O menu, aqui da metade para a direita, vocês vão encontrar todos os relatórios que trazem informação de um ativo por vez. Tá? Então, aqui atrás, eu estou com a Eletrobras selecionada. Se eu abrir qualquer relatório aqui de indicadores ou da base de dados, vai apresentar os relatórios para esse ativo especificamente, que está selecionado aqui em cima. Tá? Agora, a parte aqui da metade para a esquerda são todos os relatórios que vocês vão ver informações para vários ativos simultaneamente já. Tá? Então, aqui em ferramentas básicas, vocês conseguem criar as consultas realmente, as análises que vocês têm intenção aqui dentro do sistema. As ferramentas avançadas serão aqui ferramentas com um propósito já específico, né? Para criar valuation, otimização de carteira e pares de long e short. Mas agora a gente vai começar nessa metade do sistema para a direita, onde eu vou ver informações para um ativo por vez. E eu vou entrar aqui na base de dados para explicar um pouquinho aqui toda a informação que a gente recebe aqui de fora do sistema para dentro, que vocês conseguem aqui utilizar, tá? Então, para vocês entenderem toda a informação que vocês vão ter acesso aqui no sistema e como parametrizá-las aqui também, tá? Então, eu vou entrar aqui em dados cadastrais. Que tipo de informação vocês vão encontrar dentro desse relatório? Dados gerais realmente da empresa, né? Nome, CNPJ, país, algumas classificações setoriais aqui, se ela está ativa ou não na CVM. Aqui embaixo, qual que é a classe do ativo que eu estou aqui? É uma ação ordinária, código ISIN. E aqui embaixo, em negociação, eu tenho aqui as informações de como os ativos estão negociados aí na bolsa. Como que está negociada essa ação lá na bolsa? ELET 3, né, ela está na bolsa sim ou não? Tudo que aparece como Bovespa está na bolsa negociado, o que tiver aqui como NA é not available, tá? Então, são aqui empresas que fazem publicação de demonstrativos lá na CVM. A gente tem a base de informações dessas empresas aqui também na Economática, tá? E se elas não tiverem capital aberto, elas vão estar como NA aqui. Então, mesmo essas empresas aí de capital fechado, que têm a obrigação de publicar esses demonstrativos, vocês vão ter acesso aqui às informações aí desses demonstrativos dessas empresas. Aqui embaixo, lá na bolsa está ativa. Aqui, segmento listagem Bovespa é o nível de governança. Desculpa. E aqui embaixo eu tenho a participação nos índices. Essa participação nos índices é atualizada diariamente. Tá? Então, são dados gerais aqui da empresa. A partir desses dados que vocês vão definir a amostra de análise de vocês lá na frente. Tá? Então, vamos supor que vocês queiram analisar as empresas com capital aberto que façam parte do setor de energia elétrica.
como que a gente faria quando chegar lá na frente, mas vocês vão ver isso de forma ilustrativa também. Eu pegaria aqui a informação tipo de ativo e restringiria por ação, para trazer todas as ações da base. Pegaria aqui a informação de ativo / cancelado e restringiria por ativo, para trazer as empresas que estão com capital aberto efetivamente nesse momento, porque a gente também tem a base das empresas com capital fechado. Bolsa / fonte, eu escolheria aqui todo mundo que preenche essa informação como Bovespa. Em seguida, buscaria aqui informação de setor economática ou, por exemplo, subsetor da Bovespa e restringiria por energia elétrica para que todo mundo que tivesse perfil aqui que eu escolhi sobrasse aqui na amostra no sistema. Tá? Então, é basicamente a partir dessas informações que a gente começa essa restrição aí da nossa amostra. Se eu não quiser mais ver informações para a Eletrobras, quero ver da Petrobras. Clico aqui nessa faixa com o nome da empresa. O sistema já me abre essa janelinha e eu posso aqui colocar Petrobras, tá? Petri 4. Já tenho as informações para esse ativo. Agora, se eu colocar aqui uma debenture, vou selecionar aqui, por exemplo, uma debenture aqui da Petrobras, Petri 16. Tenho as informações aqui pertinentes a esse ativo, tá? Nome, país, aqui a classificação setorial, qual que é a classe dessa debenture, o tipo de ativo aqui é um título privado de renda fixa, vencimento da debenture, se ela é de espécie quirografária, fiduciária, tenho aqui o agente fiduciário, qual que foi aqui a quantidade emitida dessa debênture, valor nominal, data de emissão, enfim. As informações pertinentes ao ativo debênture, né? Se eu colocar aqui um fundo, mesma coisa. Vou colocar aqui o Alaska Black, por exemplo. Aí eu já vou trazer aqui os dados cadastrais do fundo propriamente dito. Trago informações aqui do cadastro Ambima, do cadastro CVM. Tenho aqui dados extraídos do regulamento através de um robô da Economática que vai ler esses regulamentos e extrair essas informações, tá? De taxa de administração, administração máxima, se o fundo atende aqui a legislação 4661, 4604. Aqui abaixo, taxa de administração informada aí pela Ambima, que é a taxa que o administrador cadastra lá no cadastro Ambima. Movimentação aqui do fundo, prazo para emissão de cotas, conversão e resgate. E aqui abaixo, outras informações ainda que a gente traz aí do cadastro Ambima, né? Se o fundo é destinado aqui para investidor qualificado ou não, se o fundo, qual que é o benchmark desse fundo, perfil da cota do fundo, foco de atuação, se vai ser restrito ou não, se pode operar alavancado ou não. Aqui embaixo, se ele vai poder operar aí com investimento no exterior, se o perfil dele vai ser de crédito privado, enfim, várias outras informações aqui, já para vocês definirem uma amostra de fundo e compararem também, a partir dos dados cadastrais aqui, vários fundos. Aqui embaixo tem a data do início, inclusive, e data do fim, tá? Porque aqui também vocês vão ter acesso a toda a base de fundos já cancelados. Então, se vocês forem fazer uma pesquisa de fundos que vocês vão retirar aí da amostra de vocês o viés de sobrevivência, vocês vão manter aí tanto os ativos quanto os cancelados, que a gente também vai manter esse histórico aqui dentro, tá? Então, a partir desses dados aqui, a gente consegue definir aqui os fundos. Agora, estou seguindo aqui na base de dados, tá? Vou entrar aqui em demonstrativos financeiros para explicar um pouquinho aqui para vocês. Bom, seguindo aqui então, o que vocês vão encontrar aqui em demonstrativos financeiros? Balanço, DRE e fluxo de caixa, tá? Tanto do balanço não consolidado quanto do consolidado. E aqui, assim como todos os relatórios do sistema, vocês vão ter como, aqui dentro do sistema, trocar os opcionais
para mostra aqui como que esse relatório está apresentado aqui para vocês. Então, Suelen, não quero ver o balanço não consolidado, e sim só o consolidado. Entra aqui dentro desses 3 tracinhos, em parâmetros, aqui o sistema ele vai te dar todos os opcionais da gente modificar um pouco como essa informação é apresentada. Então, vem aqui em consolidado, sim, e aqui sim com asterisco e sim sem asterisco. Qual que vai ser a diferença? Aqui dentro dessa interrogação, eu vou ter uma explicação, tá? Mas já adiantando para vocês, sim com asterisco é sim preferencialmente consolidado, sim sem asterisco é sim exclusivamente. Então, se eu colocar em sim preferencialmente e não tiver balanço consolidado em determinada empresa, ele vai me trazer o não consolidado mesmo. Tá? Se eu colocar sim exclusivamente, que é sem o asterisco, ele me traz o consolidado. Se ele não tiver consolidado, ele não vai trazer nada, realmente, vai ficar uma tela em branco. Então, vou colocar aqui sim, preferencialmente. Dou OK, já tenho aqui o balanço apenas o consolidado. Aí aqui a gente já tem método contábil utilizado, link para as notas explicativas. A partir aqui desse link, basta a gente clicar nesse link, tá? O sistema ele já te dá aqui o link direto lá para a CVM, onde estão as notas explicativas, o balanço publicado lá na CVM, daquele trimestre específico que vocês estiverem olhando. Tá? Então, tenho aqui todos os TRIs já preenchidos, tenho aqui o ativo sendo preenchido aqui em contas diferentes, né? Com as contas aqui em níveis de cores diferentes, e aqui, se vocês quiserem diminuir essa quantidade de conta, é só clicar nesse negativo aqui, tá? Que o sistema ele omite aqui o tamanho desse ativo para gente. E aí, se eu quiser fazer a mesma coisa com passivo, também dá. Posso, detalhando um pouco mais aqui essas contas. Aqui. Até chegar aí ao último nível ou ao nível que vocês quiserem aqui, tá? Vou deixar desse jeito aqui. E aí, a apresentação aqui, default do sistema, é sempre essa. Balanço em primeiro lugar, tá? Ativo, passivo. Descendo um pouquinho aqui, a gente tem DRE, né? Demonstração de resultado. E depois o fluxo de caixa. Sempre nessa ordem aqui, tá? Como eu falei para vocês, esse histórico aqui, vocês vão ter de informação a partir de 1986. Se vocês olharem aqui para o ativo total, eu estou com ativo zerado, tá? Isso significa o quê? Se vocês olharem aqui em cima, ó, o relatório, ele mostra para gente que ele está sendo apresentado em moeda real e em milhares. Então, esse ativo zero equivale a menos de R$ 1.000 que a gente tem hoje. Né? Por que isso? Por que um ativo zerado? Né? Não faz muito sentido, mas de fato essa informação está correta. Tá? Ele é zero com relação à moeda que a gente tem hoje, porque em 86 essa moeda aqui não era real. Né? Antes de 94 aqui, a moeda aqui, a nossa moeda passou por 4 planos econômicos, foi dividida 3 vezes por 1.000, né? Passou de cruzeiro para novo cruzado, enfim, mudou aqui para vários nomes que eu nem lembro agora. Então, por isso, esse valor aqui é irrisório comparado à moeda que a gente tem hoje. Agora, se vocês quiserem já ajustar todo esse demonstrativo pela inflação e ver o equivalente ao valor de hoje, quanto que seria esse ativo, a gente consegue lá dentro dos parâmetros, tá? Para isso, eu clico aqui, venho em vários parâmetros e peço aqui para que moeda seja ajustada pela inflação. Dou OK. E aqui eu já tenho o ativo total ajustado aí por quem? Coloco o mouse lá em cima e ele me mostra que está sendo ajustado aí pelo IPCA. Tá? Aí vocês podem falar, Suelen, eu acho que a Petrobras seria melhor corrigida pelo GPDI. Vamos lá nos parâmetros e a gente troca aqui em personalizado. Tá? Clico aqui em personalizado, o sistema vai abrir essa janelinha aqui para a gente. Então, se a empresa estiver sendo apresentada em real, o sistema vai utilizar default aqui o índice IPCA para ajuste. Não quero IPCA. Clico aqui em modificar.
E aqui dentro eu vou escolher o índice que eu vou trazer. Posso escolher 6 índices. Posso escolher o INPC, INCC, IPC, IPCA, IGPDI, GPM. Vou pegar aqui o IGPDI. IGPDI, clico 2 vezes, já trocou aqui pra gente. Dou OK aqui embaixo e dou OK novamente. Agora, ele já está ajustado aqui pelo IGPDI, tá? Todo esse demonstrativo aí ajustado pelo IPDI. Posso também, lá em moeda, trazer isso em dólar, tá? Clico aqui em dólar, todo o demonstrativo está em dólar. Posso ir lá em parâmetros, voltar para a moeda original, em euro. Vou deixar aqui moeda original. Tá? Então, vocês podem trocar para ver essa informação de várias formas. Outra observação que é bacana a gente fazer com relação a esses demonstrativos. Aqui, ó, em 2010, ocorreu uma mudança significativa aqui no preenchimento desses demonstrativos. O que houve aqui no final de 2010? A gente teve uma mudança no método contábil utilizado, tá? Então, a partir do último TRI de 2010, a CVM passou a exigir a publicação pelo IFRS. E aqui vocês podem ver que eu tenho um buraco aqui de informações nessas contas específicas. São as contas que não existiam na legislação societária. Tá? Então, a caixa equivalente de caixa não existia, aplicações financeiras era outro nome, né? O conteúdo delas também um pouquinho diferente. Então, realmente, não tem uma equivalência para a gente trazer essa informação aqui. Tá? Ativo total, ativo circulante, vocês podem ver que não tem mudança, que elas continuam sendo preenchidas de lá para cá. Para que eu estou falando tudo isso? Se vocês forem fazer alguma pesquisa que for ultrapassar esse período para trás, uma determinada conta ela pode ser interrompida. Tá? Então, por exemplo, estou pegando caixa equivalente de caixa, aqui, sei lá, de 2010 a 2005. O caixa equivalente de caixa, ele vai parar de ser preenchido aqui. Se eu precisar terminar esse percurso aí, pegar essa conta aqui equivalente na legislação societária, até 2005. Vocês vão trocar o nome da conta, tá? E eu vou mostrar aonde que a gente tem essas contas guardadas aqui no sistema. Vocês vão descer, aqui então eu tenho ativo, passivo, DRE, fluxo de caixa. Se descer mais um pouquinho, vocês vão ver aqui, ó, que o ativo começa a ser preenchido novamente, só que agora pela legislação societária. Então, o buraco de informações ele começa a ser preenchido aqui na frente, né, no IFRS, e aqui a informação toda preenchidinha está na legislação societária nesses demonstrativos aqui abaixo. Tá? Então, agora eu tenho o plano de contas da legislação societária, disponível investimento a curto prazo, créditos comerciais, então as contas aí extintas agora no novo demonstrativo, no novo método contábil IFRS. Tá? Então, vocês vão ter que tomar esse cuidado quando for pegar contas aqui diretamente dos demonstrativos. Tá? Então, se vocês forem pegar indicadores, não precisa se preocupar com isso. Então, por exemplo, vão ter aqui indicadores na economática já pré-calculados. Então, se vocês forem pegar, por exemplo, uma dívida líquida, que já é um indicador que a gente já deixa pronto calculado aqui dentro da plataforma. Não precisa se preocupar com isso, porque o algoritmo dos indicadores, ele já se pergunta. Eu tenho disponível investimento a curto prazo, eu vou utilizar essa informação para calcular. Se eu não tenho essa informação, eu vou buscar, então, disponível investimento a curto prazo. Aliás, ele se pergunta, tenho caixa equivalente caixa? Tenho, pego essa. Se eu não tiver, vou lá buscar disponível investimento a curto prazo para calcular a dívida líquida. Tá? Então, em duas situações que vocês têm que se preocupar com isso. Se o período da pesquisa for ultrapassar 2010 para trás, e se vocês forem pegar contas diretamente aqui dos demonstrativos financeiros. E se também essas contas não forem recorrentes aqui, tanto no método anterior quanto no método superior, né? No método novo do IFRS. Essas contas aqui, por exemplo, ativo total, ativo circulante, não precisa se preocupar realmente. Outro relatório que a gente guarda aqui embaixo também, ó,
deixa eu terminar aqui, legislação societária. Ativo, passivo, DRE, tudo pela legislação societária. Seguindo mais um pouquinho, a gente tem a DOAR. Tá? Muitos de vocês acredito que nem conhecem aqui esse demonstrativo, mas era aquela demonstração de origem e aplicação de recursos extinta aqui em 2007. Tá? A gente guarda também essa informação caso vocês queiram utilizar o dado para fazer alguma pesquisa. Bom, o que mais que eu tenho que falar dessas informações? A DRE. A DRE, se vocês analisarem aqui, eu vou ter aqui em 2018 o primeiro TRI, tá? Tenho aqui 74 bilhões de receita líquida operacional da Petrobras. No segundo TRI, eu tenho 150 bilhões de receita líquida operacional. Terceiro TRI, a gente vai ter 257, no quarto, 350, quase aí. No primeiro TRI de 2019, ela passa de 350 para 80 bilhões praticamente. O que houve daqui para cá? A receita da Petrobras, ela não caiu de 350 para 80 bilhões, tá? O que houve é que aqui em 2018 a gente está mostrando um acúmulo no exercício de resultado. Tá? Então, tenho 3, 6, 9 meses de acúmulo aqui e o ano fechado já acumulando 12 meses. Ah, Suelen, quero ver a DRE isolado tri a tri. Vamos lá, dentro dos parâmetros. E aqui a gente vai pedir que a demonstração de resultado não seja mais apresentada aqui acumulado no exercício, sim em 3 meses. Dou ok. Deixa eu subir aqui, ó. Doar, legislação societária, legislação societária, legislação societária. IFRS. Fluxo de caixa, IFRS, DRE. Então, aqui eu já tenho aqui a informação do desempenho de resultado aí da Petrobras, isolado tri a tri em 2018. Aí vocês podem ver, inclusive, que aparece uma informação aqui, ó, origem dos dados. Divulgado, 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 subtração. O que isso quer dizer? Ao longo do ano fiscal, as empresas elas são obrigadas nos 3 primeiros trimestres a publicar as ITRs, que é o resultado aí isolado do trimestre especificamente. No último TRI, ela não é obrigada a fazer a publicação disso. Tá? Ela só é obrigada a publicar a DFP, que acumula já o resultado do ano fiscal inteiro. Então, para mostrar o resultado do último TRI isolado para vocês, a Economática precisa fazer uma subtração desse dado aí da DFP para os primeiros 3 TRIs, porque realmente a informação ela não está publicada assim na CVM. As empresas só vão publicar o acumulado mesmo do ano inteiro. Se eu vier aqui nos parâmetros e trocar agora de 3 para 12 meses aqui na DRE, o que acontece aqui nas demonstrações de resultado? Eu tenho aqui no último TRI a informação aqui de origem de dados divulgado, porque isso daqui vai bater exatamente com a DFP que está lá na CVM. Tá? Já que os outros TRIs, eu vou estar aqui com soma subtração. Porque como eu pedi 12 meses obrigatoriamente de resultado, aí o sistema ele precisa somar, né, sempre 12 meses aqui para me dar o resultado isolado, aliás, para me dar aqui já o acumulado de 12 meses. Tá? Então, é aqueles 12 meses móveis realmente, tá sempre acumulando aqui 4 TRIs para trazer essa informação aqui de 12 meses acumulados sempre. Tá? Então, o sistema aqui ele ultrapassa o exercício para trás para sempre ter esse acúmulo aí de 12 meses de resultado. Outras opções aqui com relação a esse relatório. Posso levar ele para Excel? Tá? Clicou aqui nesse atalho do Excel. Já vai ser preenchido aí para vocês uma planilha de Excel. Posso levar em PDF. Ah, Suelen, não quero carregar todo esse demonstrativo para Excel. Só vou estudar aí a evolução de 3 contas. Vou fazer um exemplo aqui para vocês que não é preciso carregar tudo. Tá? Vem aqui na esquerda,
nessas caixinhas e vai selecionando as contas aí que vocês vão querer analisar. Então, receita líquida operacional, vou utilizar aqui o EBIT e vou utilizar também o lucro líquido. Seleciono as contas, não vou clicar aqui ainda, tá? Porque ainda eu tô vendo todo esse demonstrativo, é isso que o sistema ainda vai me trazer. Agora, se eu vier aqui nos parâmetros e pedir aqui para que o sistema mostre os itens somente os marcados, aí ele me traz apenas o que a gente escolheu, tá? E aí eu posso levar uma planilha bem mais leve para o Excel, não precisa carregar todo esse demonstrativo aí. Vou voltar aqui para todos os itens novamente. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui também é olhar o fechamento do ano, por exemplo. Tá? Lá dentro de parâmetros, a gente tem aqui, ó, restrição de datas, organizar aqui como a gente vai ver o acúmulo de resultado, a moeda, se é consolidado ou não. E aqui eu tenho mostrar balanço nas seguintes datas. Inicialmente, o sistema vai trazer todos os trimestres aí pra gente. Quero ver só o fechamento anual. Clico aqui no quarto tri do ano fiscal, dou OK, que aí o sistema traz aqui ano a ano pra gente. Como o balanço é uma foto, eu já tenho aqui o fechamento do ano realmente, né? A foto do ano. 2009, 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. Se eu descer aqui para DRE, como eu deixei o acumulado de 12 meses, então eu também tenho o fechamento acumulado aqui do ano inteiro. Tá? Então, o ano fechado aqui de cada ano fiscal aí. Outra opção que a gente tem aqui em parâmetros é trazer já esse demonstrativo em uma análise vertical e horizontal. Tá? Aquelas análises bem conhecidas aí na contabilidade que a gente utiliza. Em percentual do total é a vertical. Tá? Posso trazer aqui com mais casas decimais, já até a sexta casa, vou colocar aqui 2 casas, por exemplo. Dou aqui. Todo o sistema aqui já é preenchido, tá? Todos esses demonstrativos aqui já são preenchidos aí numa análise vertical. Então, tenho aqui 100% no ativo total, quanto cada conta equivale desse 100%, mesma coisa para o passivo, mesma coisa aqui para a DRE. Tá? Então, aqui em 2012, de R$ 100 aqui de receita líquida operacional gerada aqui na Petrobras, 74% foi custo de produto vendido, 25%, 0,2 aqui foi lucro bruto, que no final sobrou 7,5% de lucro para a empresa. Assim como essa análise vertical, a gente pode solicitar uma análise horizontal lá em parâmetros. Então, vem aqui em variação percentual em N meses. Tá? Então, aqui eu consigo escolher qual comparação de tempo que a gente vai ver aí desses meses. Então, eu vou colocar aqui variação percentual em 12, dou OK. E aqui agora a gente já tem a conta contra ela mesma 12 meses antes. Tá? Então, aqui eu tive um crescimento aqui de 8,36% de receita líquida operacional em 2013 contra 2012. Em 2014 cresceu 10%, em 2015 caiu 4,63% a receita líquida operacional. Tá? Então, essa é a ideia aqui da análise horizontal. Bom, é basicamente isso aqui que eu queria passar aqui para vocês de demonstrativo. Seguindo aqui, então, eu vou ter o próximo relatório de cotações. Antes de entrar em cotações, aqui em demonstrativos financeiros, a gente recebe essa informação com delay de 30 minutos. Tá? Então, agora que vai começar aí a temporada de publicações de balanço, assim que a empresa publicar lá na CVM, 30 minutos depois, a informação já chega aqui para a gente. Seguindo aqui em cotações, a gente vai ter aqui, de fato, os negócios realizados aí nos pregões da Bolsa, né? Então, aqui, diariamente, a gente vai trazer quantidade de negócios,
somados, quantidade de títulos, o volume financeiro e aqui as métricas de preço. Fechamento, abertura, mínimo, máximo e médio. Se eu colocar aqui uma debenture, eu vou ter aqui as informações pertinentes a essa debenture, tá? De negociação aí desse ativo, taxa de compra, de venda, a taxa média de negociação, desvio padrão, intervalo mínimo máximo. Aqui, quanto é que está o preço unitário na marcação ao mercado dessa debenture, o percentual do PEOPAR e a duration, que é a quantidade de dias úteis ainda para o vencimento. Tá? Então, aqui sempre com delay aqui de um dia, tá? Sempre estou aqui com a informação de um dia útil para trás. Agora, se eu colocar aqui um fundo, vou colocar aqui o Alaska novamente. Aí eu vou ter as informações de negociação pertinentes a esse tipo de ativo. Né? Como que está aqui diariamente o valor da cota, patrimônio, a captação líquida, que vai ser a diferença aqui do total de captação para o total de resgate. O resgate total vai ser a soma dessas duas colunas, que é o resgate de cotistas aqui, mais o resgate de R, aqui o Come Cotas. No caso, Alaska, como é um fundo de ações, realmente não vai ter essa cobrança aqui do Come Cotas. Quantidade de cotistas, evoluindo aí diariamente, e a fonte que a gente traz essa informação aqui. Primeiramente, ela vai vir da Ambima, que a Ambima manda mais rápido isso aqui pra gente, depois é sobrescrita aqui pela CVM. Tá? Quando vocês olharem aqui para a última informação disponível de fundo, vocês sempre vão se deparar aqui com um dia a menos do que as ações. Tá? Então, fundos com cota de fechamento sempre estarão aqui com D-2 para trás do dia útil que a gente estiver. Ação sempre é D-1. Então, eu sempre tenho ações do dia útil anterior e fundos para 2 dias antes aí, 2 dias úteis anteriores. Bom, essa aqui é a parte de cotações. As informações aqui de ações, tá, dos pregões aí diários, entra para a gente 5 minutos após o fechamento do BDI. Vou passar aqui para o próximo relatório. Aqui a gente tem um relatório de empréstimos de ativos. Não vou me alongar muito nesse aqui. Vou colocar aqui uma ação bem alongada. Eu acredito que não vai ser o foco de vocês, tá? Mas só para mostrar realmente qual que é o propósito desse relatório, é trazer informações dos mercados aí de aluguel, tá? Do mercado aí de BTC, como é que tá os contratos de aluguel das ações aqui da IRB, por exemplo, que é a ação que está selecionada aqui em cima. Tá? Então, nessas primeiras 3 colunas, eu tenho as informações de contratos em aberto, ou seja, os contratos que estão a vencer aqui da IRB. E a partir desta coluna aqui, eu tenho as informações de contratos negociados no dia, ou seja, diariamente, qual que foi aqui a movimentação de aluguel das ações da IRB no dia específico que vocês estiverem olhando. Tá? Seguindo, eu tenho aqui proventos. Tá? Então, esse é um relatório que vai trazer aqui a lista de proventos que ocorreram aqui na empresa. Aqui a data é a data anterior ao exercício desses proventos. Esses proventos eles serão responsáveis aí para o ajuste da cotação do papel. Então, o ajuste da cotação do papel ele vai ser calculado a partir de cada um desses proventos. Aqui a gente mostra o fator de ajuste que a gente aplica aí na série histórica para trazer aí a correção. E aqui dentro dessa interrogação, a gente traz todas as fórmulas que a gente se utiliza aí a partir de cada um dos proventos para chegar nesse fator. Tá? Então, cada um desses proventos vão passar por essa fórmula e vão chegar aqui nesse fator de ajuste aí na série histórica. Aqui, esse cifrão, ele não significa dólar, tá? Ele simplesmente mostra que isso aqui é moeda original. Tá? Se vocês olharem aqui para cima, tá dizendo que esse relatório está sendo preenchido aqui em real. Quantidade de ações. Esse relatório de quantidade de ações, ele é bem simples no geral.
todo final de trimestre, a empresa vai publicar quanto que ela tinha de ações emitidas, o que estava em outstanding e o que estava em tesouraria. Se houver algum evento no decorrer do trimestre, a gente vai publicar essa informação, tá? E vai destacar aqui uma cor diferente, porque a gente não pode esperar chegar aqui no final do trimestre e pegar essa informação aqui pela empresa, porque essa informação aqui vai impactar no ajuste da cotação do papel, no cálculo dos indicadores. Então, a gente precisa entrar com isso na data exata de ocorrência. Seguindo, a gente tem aqui formulário de referência. Tá? Dentro aqui de acionistas, a gente traz a informação do formulário de referência, onde as empresas são obrigadas a publicar quem tenha mais de 5% das ações dela. Tá? Então, vamos supor que vocês comprem ações da IRB, tá? E gostem tanto da empresa que ultrapassem 5% do total das ações que ela tem outstanding. A empresa ela vai ter até 7 dias, a partir do momento que você ultrapassar 5%, para fazer a publicação disso na CVM e seu nome vai entrar aqui, tá? Apresentando aqui um percentual das ações dessa empresa. Aqui a empresa haverão algumas empresas que vão publicar quem tenha menos do que 5%, tá? A Magazine Luiza faz muito isso. Deixa eu trocar aqui. Por exemplo, tem vários CPFs, CNPJs aqui com menos de 5%. Mas é uma questão de publicidade da empresa realmente, uma questão opcional. Obrigatório vai se aparecer quem tenha mais de 5%. Aqui a gente também guarda um histórico, tá? Todo mundo aqui que não tem nenhum percentual aparecendo são CNPJs e CPFs aqui que já tiveram algum percentual publicado, mas não possuem mais. E aí, se vocês quiserem analisar, quando é que foi que esse Pelegrino José Donato tinha aqui um percentual publicado de Magazine Luiza? Vamos voltando aqui, essa barra de rolagem lá para trás, e a gente encontra aqui que ele tinha 0,8% aqui das ações com voto em 2017. Aqui embaixo a gente também tem o Free Float, que é o percentual aí que está circulando realmente das ações aí da empresa. Seguindo, a gente tem aqui composição da carteira. A composição da carteira vai ser voltada para uma análise de fundos. Tá? Então, eu vou colocar aqui o Alaska novamente, que a gente está usando aqui como exemplo. Nesse relatório composição da carteira, a gente vai abrir e ver a alocação da composição da carteira de um fundo realmente. Qual que é a estratégia de alocação que ele vem tendo aí ao longo dos últimos meses? Aqui, não sei se vocês sabem, mas a CVM ela vai dar a prerrogativa para os fundos de esconderem as posições deles em 3 meses. Tá? Então, sempre eles podem ter 3 meses escondidos. Quando ultrapassar para o 4º mês, eles precisam liberar a carteira aí do 4º anterior. Né? Então, aqui em março já é obrigado a publicar. Né? Aqui a gente já está quase indo para agosto, então daqui a pouco, abril, também será uma carteira aí obrigatória de ser apresentada. Aí aqui, ó, vocês podem ver que como essa composição aqui, ela está sendo apresentada em percentual do total da carteira, 90% aqui da ação aqui do Alaska, da carteira do Alaska, está em títulos não revelados. 93% em maio, em junho, 99% dele está tudo alocado em ações, né? Praticamente toda a carteira alocada em ações, e estão todas não reveladas, tá? Isso daí por uma questão realmente de estratégia dos fundos aí, para que ninguém fique copiando eles realmente. Então, se eu organizar aqui por março, clicar aqui com o botão direito e ordenar isso de forma decrescente, eu consigo ver aqui que em março, a maior posição do Alaska era a Magazine Luiza, seguido de Suzano, outras aplicações, Cogna, Aliança Sonai. Consigo ver essa carteira aqui de diversas formas, tá? Não vou me estender muito, porque realmente, senão fica muito maçante aqui o treinamento, tá? Mas, resumindo, é possível aqui dentro dos parâmetros
vocês trocarem de percentual para valor financeiro, tá? Eu posso aqui agrupar por tipo de investimento, com o botão direito, e ver a distribuição dessa carteira por tipo de investimento. Posso não ver apenas os últimos 12 meses, posso ver a estratégia de alocação do Alasca desde o início da Alasca, trocando lá dentro dos parâmetros. Então, é possível vocês mexerem um pouquinho com essa composição da carteira para analisar a estratégia de um fundo efetivamente, tá? Seguindo aqui, a gente vai ter esse relatório fundos que têm esse ativo. Em fundos que têm esse ativo, a gente vai ter uma visão um pouquinho diferente. A gente não está aqui mais olhando como que um fundo está alocando os ativos na carteira dele. Sim, a gente vai, como o próprio nome já diz aqui do relatório, a gente vai ver os fundos que tem na carteira o ativo que a gente colocar aqui em cima. Então, ele está pesquisando realmente na indústria de fundos como um todo, quem tem cotas do Alaska Black institucional. Então, aqui eu sempre organizo 3 meses antes. Então, ó, clico aqui com o botão direito, ordeno de forma decrescente por março. Por que isso? Por conta das posições escondidas aqui em abril, maio, junho mesmo, né? O Vinci Selection mesmo, ele tem 27 milhões aqui de valor financeiro em cotas do Alasca, e do nada, em abril, ele zerou a posição dele. Na verdade, o que acontece é que isso daqui está escondido aí, muito provavelmente. A gente só vai descobrir quando eles abrirem aqui a composição de abril. Tá? E aqui, esse relatório está em moeda original, em milhares. Tá? Ele apresenta aqui em cima, por isso eu disse 27 milhões, porque ele está omitindo aqui 3 zeros. Então, o fundo que mais está comprando aqui em março, que mais tinha posições aqui de Alaska em março, era o Vinci Selection, seguido pelo Mako FIA, Libertas FIA, Gebza FIA e assim por diante. Se eu colocar uma ação aqui, mesma coisa. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, SLC Agrícola. Selecionei a ação aqui, o sistema está pesquisando na indústria de fundos todo mundo que tem posições aí dessa ação. Tá? Então, aqui em março, o fundo que tem mais posições aqui de SLC Agrícola é o Verde, seguido pelo Guaxi, Versa, Verde Equity Master, Forpus. Então, assim vai. Tá? Vocês conseguem aqui vendo mês a mês como é que o fundo foi aqui variando a posição com relação a determinado ativo, comparar aqui de forma vertical entre os fundos, quem é que mais tem posição, quem é que menos tem. Se vocês descerem aqui em março, ó, vocês vão ver a posição diminuindo até o ponto aqui que vocês encontram em posições negativas. Tá? Então, todo mundo que está aqui com posições short nessa ação está esperando a queda aqui de SLC Agrícola. Então, realmente, esse relatório permite que a gente pesquise aí na indústria de fundos como que a indústria está se comportando com relação ao ativo que a gente colocar aqui em cima. Posso colocar aqui um fundo para pesquisar aí cotas de um fundo distribuídas aí na indústria. Posso colocar uma ação, uma debênture e até um título público para fazer esse tipo de pesquisa. Tá? Seguindo, a gente tem notícias. Notícias não vão ser notícias da mídia, tá? São fatos relevantes que a empresa publicou na CVM. Realmente, se vocês quiserem ver, basta clicar aqui nesse link que vocês são redirecionados aí lá para a CVM, onde está já esses fatos relevantes. Depois a gente passou aqui já da base de dados, tá? Então, só recapitulando, a base de dados é toda a informação que a gente traz dos órgãos primários e organiza aqui para vocês e dá a possibilidade aqui de parametrizar. Tá? A base de dados é toda a informação nova que o sistema recepciona. Tá? Então, todo o resto do sistema é feito em cima dessa base de dados. Tá? Não tem mais informação nova aqui. O resto é totalmente extraído da base de dados. Indicadores são os indicadores financeiros aqui, calculados utilizando aqui as contas de demonstrativos financeiros. Se eu clicar aqui, já tenho aqui os indicadores pré-calculados, tanto do balanço não consolidado quanto do consolidado.
Quero só do consolidado para a gente ver melhor. Vou lá dentro dos 3 tracinhos em parâmetros e vou pedir aqui para que consolidado sim, estou aqui. Para o sistema me dar realmente aí as informações somente do consolidado. Aqui eu tenho dados por ação, aqui os indicadores já pré-calculados, né, tri a tri, dados por ação, estrutura de capital, todos os indicadores aqui de dívida, aí olhando para a dívida da empresa. Descendo um pouquinho, a gente tem liquidez, ciclo, rentabilidade, né? A gente tem aqui EBITDA, ROI, ROIC, margem líquida. Descendo mais um pouquinho, a gente tem outros aqui ainda. Aqui, todo indicador vai ter essa interrogação do lado deles. Se vocês clicarem aqui, vocês têm acesso à fórmula de cálculo desses indicadores. Tá? Então, todos eles vão ter aqui essa fórmula. Ficou com qualquer tipo de dúvida, basta clicar aqui que o sistema vai explicar aí para vocês. Assim como o indicador, o relatório aqui de indicadores financeiros, a gente tem os indicadores de mercado, com a diferença aqui para os indicadores financeiros que eles terão uma atualização diária. Né? Como os indicadores de mercado já utilizam na fórmula deles o preço, então o preço varia diariamente, tem uma variação aqui todos os dias desse indicador pré-calculado, uma atualização diária. Né? Já os indicadores financeiros, os ITRs serão publicados só de 3 em 3 meses, então a gente tem lá um delay de 3 em 3 meses de um para outro. E aqui vocês também vão encontrar a fórmula para o cálculo dos indicadores de mercado. Os indicadores técnicos, eles serão aqui todos calculados em cima de cotações, né, em cima de preço, especificamente. E eles não vão ter um relatório desse aqui, como a gente viu para os financeiros de mercado, porque os indicadores técnicos terão uma parametrização um pouco maior aí para criá-los, tá? A gente vai ter que parametrizar o período, parametrizar a tolerância. Então, a gente não deixa aqui pré-calculado, mas vocês vão conseguir todos eles através das ferramentas básicas. Caso vocês queiram saber aonde está a fórmula dos indicadores técnicos, aí vocês podem vir aqui nessa interrogação, dentro de Quick Guide. Dentro aqui de Quick Guide, se eu clicar aqui nesse link, o sistema ele me redireciona aqui para o site da Economática. Clicando aqui em fórmula dos indicadores, eu já tenho aqui os indicadores técnicos apresentados com a fórmula deles aqui. Então, se eu clicar aqui em volatilidade, por exemplo, o sistema aqui explica a fórmula de cálculo, aqui a bibliografia, da onde a gente se baseou, tá? Então, todos os indicadores aqui técnicos já com a fórmula explicadinha para vocês. Voltando aqui na base. Ferramentas avançadas a gente aborda em um segundo momento, tá? Agora a gente vai entrar efetivamente aqui nas ferramentas básicas, aonde a gente vai mostrar como que a gente consegue, de fato, agora criar as consultas a partir aqui das informações de indicadores e bases de dados que a gente viu, não mais para um ativo, mas para vários ativos simultaneamente. Essa parte aqui da ferramenta, me arrisco dizer que é onde vocês vão praticamente mais utilizar, tá? Porque a partir dessas ferramentas, vocês conseguem trazer informações tanto de indicadores quanto da base de dados para vários ativos. Então, essa parte aqui depois vai funcionar mais como sistema de consulta, tá? Então, vamos lá. Screening é quem vai mostrar uma lista de ferramentas, aliás, vai mostrar uma lista aí de ativos diferentes para a gente. Então, clico aqui em Screening. Eu tenho aqui já várias abas separadas aqui por tipo de ativos, que isso daqui facilita quando vocês já entenderem a mecânica do sistema, tá? Porque a próxima vez que vocês forem utilizar o sistema, nem precisa entrar aqui em todos os ativos. Quero analisar fundos. Vem aqui já nesse fundos básico, que o sistema já vai trazer aqui os fundos ativos presentes na base da Ambima. Ele já faz aí, já corta um caminho para você e te traz aqui o ativo que você pretende analisar. Tá? Então, toda a base aqui, toda a abinha tem esse primeiro básico aqui. E os próximos aqui embaixo são análises que a gente já deixa aqui pronta, que são
usualmente utilizados aqui pelo mercado. E aí, se vocês quiserem, vocês podem também dar uma olhadinha depois. Mas agora a gente vai começar aqui em todos os ativos e screening sem filtros, tá? Para a gente entender como que seria a mecânica aqui a partir do zero de criar um relatório. Então, eu clico aqui em abrir e aqui o sistema já me trouxe aqui a SLC Agrícola destacada, porque eu estou com ela selecionada aqui em cima. Mas eu tenho quantos ativos na minha base? Se eu der um Ctrl End aqui no meu teclado, tenho mais de 118 mil ativos de uma vez, porque a minha base é completa. Tá? Vou ter ações aí de vários países, fundos de vários países. Se eu der um Ctrl Home agora, vim aqui para o topo, e aqui, como é que a gente começa a definir isso daqui? Tá? Desconheço esses ativos, não sei quem é ação, quem é fundo, quem está ativo, quem está cancelado, enfim, em que bolsa que esses fundos, que essas ações aqui estão. Então, a gente precisa criar colunas aqui e trazer informações para esses ativos para começar a definir um pouco eles, e em seguida a gente faz um filtro para restringir e sobrar só o que a gente quer analisar. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Quero analisar ações ativas da B3. Tá? Quero analisar as empresas com capital aberto da B3 nesse momento. Eu vou ter que trazer o tipo de ativo, porque eu quero restringir por ações. Então, venho aqui criar coluna. Começo sempre aqui em dados cadastrais. Venho aqui no tipo de ativo que eu quero analisar, que o sistema já abre os dados cadastrais daquele determinado ativo. E aqui embaixo eu quero o tipo de ativo, por exemplo. Dou aqui. Aí o sistema já me mostra se é uma DR, se é uma ação, se é um fundo, se é uma debenture e assim por diante. Vou trazer mais uma informação. Vou criar a coluna aqui. Dados cadastrais, das ações. Vou trazer aqui a informação ativo/cancelado, porque eu quero tirar da minha amostra todas as empresas que já pararam de negociar em bolsa. Clico aqui, dou aqui. Beleza, já estou aqui com cancelado, cancelado. Quero saber quem é que negocia na B3, porque eu quero analisar somente aqui a Bolsa Brasileira. Crio uma coluna e vou aqui de dados cadastrais das ações, pegar aqui a Bolsa/fonte. Dou OK. Todo mundo que tiver com NA não está ativa na bolsa, tá? Então, not available aqui. Continuo com a mesma quantidade de ativos na minha amostra. Tá? Para fazer o filtro, a gente tem que clicar com o botão direito e inserir um filtro. Então, botão direito aqui, inserir um filtro baseado nessa coluna para começar a restringir essa amostra efetivamente. Então, venho aqui inserir filtro. Aqui, a lógica é sempre essa. Coluna, que eu previamente criei, condicional, o que me interessa. Então, do tipo de ativo, eu quero que apareça só quem corresponde aqui a ações. Dou OK. Não preciso sair aqui embaixo, tá? Posso continuar a fazer o filtro das demais colunas que eu criei aqui. Então, clico aqui. Agora, ativo/cancelado, só quero quem esteja ativo. E da Bolsa/fonte, eu vou querer aqui somente quem é Bovespa. Esse NA aqui é quem não está com capital aberto. BMF é o nome antigo, tá? BTC é o mercado de aluguel, Ambima é o mercado de fundos e debêntures. Então, para trazer B3 é só Bovespa mesmo. Dou OK e dou OK aqui embaixo. Já tenho aí 527 ações ativas na B3 nesse momento. Vocês podem perceber que essa informação de ação ativo Bovespa é igual para todo mundo. E, de fato, é o que eu espero que aconteça, porque foi assim que eu restringi lá dentro do filtro. Só que essas informações elas já não são comparativas aqui, já não tem nenhum efeito comparativo na nossa amostra. Então, a gente pode ocultar elas. Tá? Para isso, eu vou clicar com o botão direito, oculto. Eu não posso apagar, tá? Porque se eu apagar, realmente vai sair o filtro aí que a gente acabou de fazer, eu vou ocultar. E aqui eu já tenho, então, a amostra aí de todas as ações ativas na B3. Mas se eu quiser fazer uma análise fundamentalista,
Esse monte de classes aqui de ativos vai me atrapalhar um pouquinho. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para você. Se eu criar uma coluna e trazer aqui de demonstrativos financeiros uma informação aqui de conta de balanço, pegar aqui o ativo total, por exemplo, dessas empresas aqui. Vocês vão perceber que o ativo ele fica se repetindo por todas as classes da empresa, né? Então, aqui a ação ordinária, preferencial A, B, C, D e assim por diante da Alfa Consórcio. Porque o ativo, de fato, é uma informação da empresa e não da classe, né? Então, ele fica se repetindo aqui por todas as classes que a empresa tiver disponível. Dentro aqui do filtro, e esse é outro atalho aqui para a gente chegar no filtro, eu vou ter esse recurso aqui, tá? Mostrar apenas uma classe por empresa, a de maior volume no último mês. Que basicamente vai trazer aqui pra gente a classe mais líquida e, por consequência, uma linha por empresa, tá? Dou OK. Então, aqui no último mês, a classe da Alfa Consórcio mais negociada foi a preferencial F, da SGT foi a Unity. Então, a partir dessa lógica aqui de restrição, a gente utiliza aqui para fazer realmente uma análise fundamentalista, porque eu vou trazer apenas uma linha por empresa. Então, no final, eu tenho aqui 351 empresas com capital aberto em bolsa, tá? Agora, tenho o ativo aqui dessas empresas, quero saber a empresa que tem o maior ativo. Clico com o botão direito aqui. Aqui eu posso fazer uma ordenação de forma crescente, decrescente. Vou olhar aqui de forma decrescente. O sistema já vai fazer um ranking para a gente. E a gente vai conseguir ver aqui no topo, ó, subo para o topo. Tenho aqui a empresa com maior ativo de todas as empresas aqui com capital aberto na B3. Itaú, Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e assim por diante. Posso continuar aqui criando colunas para essas empresas. Suelen, quero fazer uma restrição de setor. Então, vamos lá. Criar uma coluna das cadastrais, das ações, eu vou escolher um setor aqui. Por exemplo, o subsetor da Bovespa. Tenho várias classificações, tá? Vocês podem explorar depois todas elas para ver qual que melhor aqui se adequa a determinada análise que vocês estiverem fazendo. Mas eu vou pegar aqui subsetor da Bovespa, só para dar um exemplo, dou aqui. Já tenho aqui as empresas classificadas de forma setorial. Posso clicar com o botão direito aqui, ordenar isso de forma crescente, decrescente, tá? Ver os setores aqui juntos. Posso fazer restrição. Quero ver aqui as empresas apenas do setor de energia elétrica. Botão direito, vamos lá, inserir um filtro. E aqui do subsetor, eu só quero quem atenda a energia elétrica. Dou OK, dou OK. E aí, beleza, a gente já tem aqui 39 empresas na classificação setorial aqui de energia elétrica. Tá? Classificação aqui, subsetor da Bovespa. Posso continuar aqui. Suelen, quero saber nível de governança dessas empresas. Crio uma coluna das cadastrais das ações. O nível de governança está aqui embaixo em segmento listagem Bovespa. Dou OK. Já tenho aqui quem está no novo mercado, quem está no tradicional, balcão urbanizado, nível 1, nível 2 e assim por diante. Continuando aqui, posso agora trazer demonstrativos financeiros, informação aí desses demonstrativos. Aqui a gente precisa tomar um cuidado com o formato de balanço. Tá? Aqui a gente está com empresa de energia elétrica, então bastaria que eu viesse aqui em Indústria e Comércio e pegasse a conta que me interessa aqui do balanço, DRE e fluxo de caixa. Agora, se vocês estiverem na amostra de vocês com bancos ou seguradoras, precisa tomar um cuidado maior com essa informação, tá? Porque banco vai ter o formato de balanço específico deles, tá? Porque banco, por exemplo, não tem dívida, tem captação. Aqui seguradoras também vai ter o formato específico delas. Esse FD-IMOB é para fundos imobiliários, que no caso aqui tem o patrimônio líquido, tá? Mas
Indústria e comércio vai pegar a grande maioria das empresas. Bancos e seguradoras, aí é só tomar cuidado de pegar aqui a conta específica desse formato. Porque se eu trouxer uma conta aqui que não tem, por exemplo, não é típica aqui da indústria e comércio, algumas vão bater, né? Ativo, ativo circulante, enfim. Mas, por exemplo, se eu vier aqui em Bancos Bra e for pegar aqui a receita da intermediária financeira, bom, vocês veem aqui que na demonstração de resultado eu não tenho receita líquida operacional, e sim receita da intermediária financeira. Se eu clicar e trazer isso para minha amostra aqui de indústria e comércio, que são as empresas de energia, né, na verdade, ele não me preenche nada, porque é o formato aqui, o nome da conta é completamente diferente aqui do formato de balanço que eu tenho na minha amostra. Então, eu posso clicar com o botão direito aqui, alterar os parâmetros dessa coluna, e agora de demonstrativos financeiros, eu vou criar a receita líquida operacional, só que não do formato de bancos, e sim da indústria e comércio. Vou descer aqui ativo, passivo, e tenho aqui a DRE já, receita líquida operacional. Aqui, quando vocês forem trazer uma informação quantitativa, percebam que o sistema ele vai te dar tanto definição simples quanto definição avançada. Definição simples, vocês vão ter poucos opcionais de trocar essa informação. Definição avançada, a gente tem aqui até o último nível de parametrização. Tá? Eu costumo recomendar que você sempre entre em definição avançada, porque aqui eu consigo garantir exatamente o que eu quero que o sistema traga para mim. Tá? Aqui ele me diz que está vendo aqui a receita líquida operacional da informação mais recente, ou seja, das últimas publicações, acumulado no exercício, do balanço consolidado preferencialmente, moeda original, sem nenhum tipo de análise. Tá? Então, se vocês não quiserem que a receita líquida operacional venha aqui da informação mais recente acumulada no exercício, e sim o mais recente, só que com acúmulo de 12 meses obrigatoriamente. Dou OK. E aí eu sei que ele está me trazendo exatamente o que eu quero, né? Que é o acúmulo de 12 meses aqui de resultado. Suelen, eu só quero ver as empresas que tenham aqui valor superior a 1 bilhão de receita. Clico com o botão direito, né? Posso continuar acumulando filtros aqui na minha amostra, pela coluna que eu quiser. Tá? Inserir filtro aqui. E agora, quando vocês clicarem aqui nesses condicionais, quando for informação quantitativa, eu vou ter aqui opção de mais indicadores, ou mais condicionais, né? Vou querer aqui que a receita líquida operacional seja maior do que... Quando eu clico nessa terceira setinha aqui, eu não consigo selecionar o número 1 bilhão. Tá? Eu vou ter que entrar com valores especificamente. Então, vocês vão digitar 1 bilhão aqui. Tá? Então, vem aqui 1... Coloco aqui o número 1 bilhão. Por mais que a informação esteja apresentada em milhares, ou seja, esteja omitindo aí 3 zeros na minha coluna, eu vou ter que colocar aqui o filtro em unidades, tá? Senão o sistema realmente não entende. Quando for informação percentual, não precisa colocar o caractere de percentual, tá? É só colocar lá, quero o valor superior a 20%. Coloca só maior que 20, que é suficiente aqui para o sistema. Dou OK, e aí o sistema já entendeu aqui e restringiu aqui para mim todas as empresas que têm uma receita mais recente acumulada aqui, acima de 1 bilhão. Posso continuar aqui, trazendo outras contas aqui de demonstrativos financeiros, cotações aqui embaixo. A gente vai trazer informações para as ações, efetivamente, né? Quando vocês estiverem fazendo uma análise aí mais técnica, realmente mais de múltiplos para aquela ação, mais de preço, aí a gente vem aqui. Cotações, ações e outros, me abre aqui para mim todas as informações que a gente tem lá naquele relatório de cotações. Então, valor de fechamento, abertura, mínimo, máximo e médio,
quantidade de negócios, títulos, o volume financeiro, tá? Seguindo aqui eu tenho informações dos empréstimos de ativos, tá? Posso trazer informações aí do mercado dos aluguéis de todas as ações. Quantidade de ações, aqui eu tenho em quantidade de ações, definição avançada. Os que o sistema vai trazer aqui, a quantidade de ações que a empresa tem aqui no último pregão, né, dia 24. Quantidade de ações eu posso trazer da empresa ou da classe, especificamente, né? Aqui embaixo, eu posso trazer da empresa, só que ainda eu posso restringir mais. Só quero do outstanding, tesouraria ou emitidas. E aqui embaixo a gente já pode trazer aqui a variação percentual disso, né, de um período para outro. Posso trazer aqui milhares, com 0 casas decimais, bilhões, milhões, a unidade que a gente escolher aqui, né? Dou OK aqui, já tenho a quantidade de ações em outstanding aqui no dia 24 de julho, último pregão de cada uma dessas empresas. Crio outra coluna, vou aqui agora em proventos, posso trazer a data aqui do último provento. Acionistas, vocês conseguem trazer aí a informação de quem são os controladores dessa lista que eu tenho aqui no meu screening. Composição da carteira vai ser focado para fundos. Tá? Além de analisar um fundo, a composição da carteira de um fundo isolado, eu posso já ir destrinchando a carteira de vários fundos simultaneamente aqui no screening. E aqui embaixo a gente já tem os indicadores, né? Já pré-calculados para a gente trazer. Vou clicar aqui em indicadores financeiros da indústria e comércio. Tenho aqui aquele mesmo relatório que a gente abriu lá de indicadores financeiros praticamente, tá? Lucro por ação, aí os dados por ação, estrutura de capital, liquidez, ciclo, rentabilidade. Vou trazer aqui, por exemplo, o ROI do patrimônio médio. Sempre entra aqui em definição avançada, tá? Só para ver se vocês vão querer parametrizar isso daqui. Se não for, quero o default do sistema mesmo, já dá OK. Tenho aqui já o ROI aí dessas empresas. Quero saber dessa lista quem tem o maior ROI. Botão direito, ordeno isso de forma decrescente. E agora o ranking está pelo ROI, não mais pelo ativo. Então, a empresa com o maior ROI aqui é a Equatorial. Quero saber a margem líquida dessas empresas. Crio uma coluna. Vamos lá nos indicadores financeiros, indústria e comércio. Lá no final tenho aqui rentabilidade, margem líquida, definição avançada, parametrizo, dou OK. Já tenho aqui receita ali, a margem líquida. Quero agora a dívida líquida, indicadores financeiros da indústria e comércio, tenho aqui a dívida total líquida já na estrutura de capital, definição avançada, parametrizo, dou OK. Vou trazer agora a receita, a dívida total bruta. Crio coluna, indicadores financeiros da indústria e comércio, dívida total bruta, definição avançada, parametrizo e dou OK. Então, vocês vão ver que a mecânica ela vai se repetir muito aqui no sistema, tá? Sempre eu crio coluna antes de fazer o filtro. Quando eu quiser fazer alguma parametrização, quando eu quiser configurar uma coluna apenas, eu clico com o botão direito em cima dela, que eu consigo aqui alterar os parâmetros dessa coluna, repetir com outros parâmetros, inserir coluna esquerda dessa, vou ter vários opcionais aqui de trabalhar com a informação dessa coluna. Vou trazer agora os indicadores de mercado para dar um exemplo para a gente. Venho aqui agora, passei aqui de indicadores financeiros, venho indicadores de mercado. E aqui, dos indicadores de mercado, vou querer o valor de mercado, por exemplo. Na definição avançada de valor de mercado, ele está parametrizado aqui. Para trazer o valor de mercado aqui do último pregão, sexta-feira, posso trazer isso de valor aqui total da empresa, ou da classe, especificamente, em moeda original, em milhares com 0 casas decimais, enfim, vou trazer aqui default do sistema mesmo. Dou OK. Já tem um valor de mercado aqui preenchido. Depois aqui dos indicadores de mercado, a gente já tem os indicadores técnicos. Esse aqui a gente ainda não viu hoje no treinamento, né? Aqui eu vou ter
os indicadores que realmente vão analisar aí a cotação, né, a ação em si. Então, tem aqui retorno, taxa interna de retorno, tenho como que a média aqui de fechamento, de volume negociado, enfim. Aqui embaixo tem o dividendo para por ação, dividend yield, para calcular aí as empresas que mais pagam dividendos. Aqui embaixo eu tenho liquidez, para analisar aí qual é o patamar de liquidez que essas ações estão. Nos estatísticos, a gente vai ter todos os indicadores aí que vão calcular aí o risco, né? Então, volatilidade, risco, tracking error, VAR, alfa de Jensen, beta, correlação, Sharpe, shortino, information ratio, treino, enfim, todos os indicadores aqui voltados para o estudo realmente de análise das ações. Aqui embaixo a gente tem ainda análise mais técnica, né? Índice de força relativa, estocástico, análise de fundos aqui, patrimônio médio de fundos, taxa de administração efetiva. Vai ter aqui bastante indicadores aí para o cálculo das ações. Se o indicador aqui que vocês costumam utilizar não estiver aqui pré-calculado no sistema, vocês também terão a possibilidade de criar o próprio indicador. Tá? E esse indicador ele vai estar aqui dentro de definido pelo usuário. Clico aqui em definido pelo usuário, indicador do usuário, e aqui é como se abrisse um Excel aqui dentro para vocês. O sistema ele vai atribuir uma letra para cada coluna, e a gente vai utilizar essas letras para fazer o cálculo aqui dentro, tá? Então, mesma lógica do Excel, igualzinho. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu quero trazer aqui a partir da dívida total bruta e dívida total líquida dessas empresas, eu vou calcular o caixa. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a letra aqui da dívida bruta, que é L, menos a minha letra K, que é a minha dívida total líquida. Isso daqui eu vou trazer na mesma unidade, em milhares, com 0 casos decimais. E aqui na legenda, eu vou colocar o cabeçalho da minha coluna. Então, isso daqui para mim vai ser o caixa, dou OK. E aqui já tenho o caixa calculado. Tá? Então, dívida total bruta menos dívida total líquida. O sistema utilizou, então, essas duas colunas, fez essa menos essa, para trazer essa daqui para mim. É claro que o caixa ele já está pronto aqui no sistema, né? Basta eu criar uma coluna e lá em demonstrativos financeiros, indústria e comércio, já tem aqui caixa equivalente de caixa. Mas eu trouxe realmente só para dar o exemplo aí para vocês de como seria possível fazer aqui o cálculo desse indicador aí da cabeça de vocês, tá? Também posso utilizar fórmulas do Excel, tá? Vou clicar aqui com o botão direito e alterar parâmetros, só para vocês verem como que é possível. Aqui dentro dessa sintaxe de funções, se eu clicar aqui nessa interrogação, o sistema me abre todas as fórmulas que é possível utilizar aqui. Aí elas irão seguir a mesma sintaxe do Excel. Tá? Então, quero fazer uma soma de várias colunas. Eu posso pegar aqui a soma e aqui eu vou colocar, sei lá, vou pegar aqui. Vou fazer a soma da minha letra A até a minha letra J. Do jeitinho que a gente faz lá no Excel. Tá? O sistema vai replicar aqui também. Mas eu vou cancelar porque isso daqui não vai fazer o menor sentido. Então, aqui, o propósito do screening é esse, tá? Vocês vão partir aqui de uma amostra de vários ativos misturados, começam a trazer informações aí para esses ativos, em seguida fazem filtro para restringir aqui para a amostra que vocês têm como objetivo, e em seguida começam a criar colunas aqui para trazer informações comparativas e é possível continuar acumulando filtros aqui da amostra de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem também utilizar aqui o screening em conjunto com outras telas do sistema. Tá? Então, a Suelen, estou olhando aqui que, sei lá, deixa eu ver aqui. Essa SEB está aqui com 5% de margem líquida, mas na minha cabeça a margem líquida dela era maior. Vamos lá olhar o lucro líquido dela na DRE. Vamos lá.
aqui dentro do menu, buscar aqui os demonstrativos financeiros. Aqui, nesses 3 tracinhos superior à esquerda, eu consigo organizar minhas janelas lado a lado vertical, horizontal, tá? Como vocês preferirem. Vou colocar aqui lado a lado vertical para ficar aqui lado a lado. Vou aqui dentro dos demonstrativos financeiros, em parâmetros, pedir aqui para que mostre só do balanço consolidado, para a gente enxergar melhor isso daqui. Vou omitir aqui o ativo, passivo, cheguei aqui já na DRE. E aqui eu vou descer um pouquinho para ver aqui o lucro líquido da SEB, dessa empresa aqui, né? Então, ela está com lucro líquido aqui no primeiro tri negativo, 119 milhões aqui no ano fechado, eu acho que está acumulado, né? Aqui, ó, ele sempre vem default do sistema dessa forma, tá? Então, lembra que ele sempre vem acumulado no exercício. Caso vocês queiram salvar uma tela aqui de demonstrativos já parametrizada, como vocês preferem, parametriza ela e depois salva aqui dentro do disquete, tá? Aqui vocês vão ter como salvar aqui no cloud compartilhado ou no cloud exclusivo. No compartilhado, todo mundo que tem acesso aí ao contrato de vocês da universidade vai ter acesso. No cloud exclusivo, somente vocês terão acesso. Então, se eu colocar aqui demonstrativos 2707, salvar, posso fechar essas duas telinhas aqui. A hora que eu vier aqui em carregar tela pré-gravada, eu seleciono aqui a tela que eu pré-gravei, abrir, ele volta do jeitinho que a gente deixou, tá? Então, aqui a gente vê já como é que tá o lucro líquido da SEB. Quero ver para outra empresa aqui do screening. Troca aqui, tá? Por exemplo, vamos pôr aqui a SGT. Já tem a informação aqui para a SGT. Então, vocês vão perceber que o screening, ele vai comandar o ativo corrente que eu tenho aqui em cima e as demais janelas que a gente abrir em conjunto aqui para auxiliar a gente na nossa análise, vão também obedecer aqui ao ativo corrente que está aqui em cima. Tá? Então, agora quero ver também informação aqui de cotações dessa ação aqui da SGT e também quero ver aí os proventos. Venho aqui nos 3 tracinhos, organizo aqui lá do lado vertical, tenho aqui já as 4 janelas. Quero ver informações da Light. Clico aqui na Light. As outras 3 janelas já se modificam aqui para o ativo que eu selecionei e trocou aqui em cima. Tá? Então, a gente pode ir trocando aqui para utilizar aí aqui melhor as telas aqui que vão me ajudar mais a analisar essa amostra aqui, né? É possível a gente também configurar aqui no sistema, nesses 3 tracinhos à esquerda, além de organizar as janelas aqui, eu tenho algumas configurações aqui embaixo, tá? Posso trocar o idioma, posso trocar aqui o formato de números, por exemplo, se vocês utilizam aí o Excel em formato americano e quer sempre deixar aqui nesse formato. Troco aqui a vírgula, né, decimal aqui para ponto decimal, porque daí a hora que vocês exportarem já vai no formato que vocês costumam utilizar. Formato de data que eu posso trocar. A cor do fundo, inclusive, estou utilizando essa branca. Normalmente analistas gostam dessa preta aqui, porque força menos aqui as vistas realmente. Tá? E aqui vai funcionar da mesma forma. Tá? Então, se eu pegar aqui, agora, posso pegar aqui em conjunto com o meu screening, um gráfico, para analisar aqui essa amostra. Vou entrar aqui no menu, pegar um gráfico aqui. Posso criar um gráfico em branco, do zero, ou posso pegar aqui um já pronto, tá? Vai ter divididos aqui por tipo de investimento também, né? Vou pegar esse geral aqui, de performance relativa aos índices de base, sempre para dar um exemplo aqui para vocês. Vou colocar aqui lá do lado vertical. E aqui eu já tenho qual que foi a performance da SEB contra o Ibovespa e contra o CDI. Tá? Então, os 3 ativos iniciando aqui do mesmo ponto. Tá? E qual que foi a performance entre eles aqui no último ano. Agora quero ver da rede de energia. Clicou aqui,
já trocou aqui pra gente, tá vendo aqui a performance da rede de energia. Ah, quero ver a Eletrobras. Trocou, e aí ele vai trocando aqui para vocês. Tá? Então, dá pra gente ir realmente alterando aqui no screening e alterando aqui do lado no gráfico para vocês também. Outro relatório que é bastante utilizado aí para os estudos aqui dos universitários, deixa eu só voltar aqui para branco esse cor de fundo, que eu acho que fica melhor aqui para o treinamento. Mas depois, a hora que vocês estiverem utilizando, pode utilizar esse formato aqui também. Vou abrir aqui o Matrix para explicar para vocês. O Matrix é quem vai tirar séries históricas aqui para a gente. Tá? Então, deixa eu pegar uma informação aqui de exemplo para explicar. A dívida total líquida. Aqui eu estou vendo que a Equatorial tem uma dívida total líquida mais recente de 11 bilhões e 600 milhões aqui de reais. Se eu quiser analisar como que a Equatorial, ela anda, como que a dívida da Equatorial, ela anda evoluindo ao longo dos últimos 10 anos. A empresa, ela está melhorando esses fundamentos ou se ela está piorando essas informações. Se eu quisesse fazer essa análise aqui no screening, eu teria que criar outras 9 colunas de dívida total líquida, só que de períodos diferentes, né? Para a gente analisar isso e seria aqui de forma horizontal. Eu não acho a melhor forma de fazer, tá? Até porque a gente tem esse Matrix aqui que vai fazer isso muito mais fácil para a gente. Venho aqui nos 3 tracinhos, primeiro, para parametrizar, aqui dentro de vários parâmetros, o período da minha série histórica. Então, aqui é onde a gente define qual que é, desde quando que a gente vai ver essa informação evoluindo, em que escala que a gente vai analisar isso. Então, a data final eu vou deixar aberta aqui a mais recente, para esse relatório ficar dinâmico. A data inicial, eu sempre vou querer aqui voltar 10 anos para trás. Então, aqui vocês podem selecionar essa informação de 4 formas diferentes, né? Quero começar aqui de uma data específica, quero aqui o início da série mais jovem, que vai trazer aqui o começo aí da publicação do ativo mais novinho aqui, né? Que entrou a ser negociado na bolsa. Posso pegar 10 anos para trás, como eu vou fazer, tá? E aqui em escala é que a gente escolhe em que escala que a gente vai ver isso daí. Se vai ver mês a mês, ano a ano. Vou colocar aqui em anos e dou aqui. Parece que não, mas já parametrizei. E aqui agora basta que a gente crie a informação que a gente quer ver. Quero ver a dívida total líquida, então vou criar uma coluna aqui dos indicadores financeiros da indústria e comércio. Pego a dívida total líquida e dou OK. Já tenho aqui a dívida total líquida da Equatorial. Estou vendo que a Equatorial ela está aqui crescendo constantemente aqui desde 2016, essa dívida total líquida dela aí. Cresceu bastante. Quero saber se o valor de mercado ele está acompanhando essa dívida aqui, se está muito longe aí dessa dívida. Vou criar aqui uma coluna, lá dos indicadores de mercado, o valor de mercado. Já dou OK. Também posso entrar aqui em definição avançada, né? Lembra sempre que eu posso entrar para parametrizar, dou OK. Estou vendo aqui que o valor de mercado, de fato, também anda crescendo aqui ao longo dos últimos anos. Quero saber se o patrimônio dessa empresa também está crescendo. Crio coluna e vou lá nos demonstrativos financeiros, aqui dos principais itens, que são as contas recorrentes aí de se solicitar, já tenho aqui dentro patrimônio líquido. Olho na definição avançada, se eu vou querer parametrizar melhor isso daqui. Se não, já dou OK. Tenho aqui já a evolução do patrimônio, também crescente aqui ao longo dos últimos anos. Então, já tirei aqui a série histórica aqui evoluindo de 2010 para cá, como que esses fundamentos estão aí crescendo aí ao longo do tempo. Posso ver isso aqui trimestre a trimestre, também. Não quero mais ver ano, quero ver tri a tri. Vamos lá, dentro dos parâmetros aqui do Matrix. E agora troco para trimestres. Dou OK.
que aí o sistema já traz isso daqui para mim, tá? Tô vendo aqui informação para equatorial, quero ver para light. Clica aqui na light, que aí o sistema já troca informação para light. O Matrix vai funcionar aqui exatamente como as demais telas aqui do sistema. Troquei para Energisa e vou trocando. Aqui a Lupar, Coelba, Rede Energia, EQTL e assim vai. Suelen, eu quero exportar aqui a informação do Matrix para todo mundo do screening de uma vez. Como é que eu faço? Se vocês clicarem aqui nesse Excel, ele vai tirar essa série histórica que eu tenho aqui de dívida, valor e patrimônio tri a tri para a Coelce, que é quem está selecionada aqui em cima, tá? O ativo corrente. Neste atalho aqui. Agora, para tirar essa série histórica para todo mundo do screening de uma vez, a gente vai clicar aqui, nesses 3 tracinhos, vem aqui embaixo em exportar. Tá? Que aqui a gente já não precisa ficar clicando uma empresa por vez, a gente já consegue exportar uma pesquisa de uma vez no Excel, já com isso fixo. Aqui eu tenho vários formatos de arquivos, tá? Vou fazer 2 aqui, basicamente, para dar o exemplo para vocês. XLSX, eu vou tirar isso daqui em formato de Excel, tá? Aqui está selecionado aqui para ativo corrente, que vai sair para Coelce. Só que eu quero para todos os ativos da janela do screening. O Matrix vai enxergar todo mundo que está aqui, para ele replicar essa informação histórica aqui. Cada ativo em um arquivo separado, ele vai criar aí quase 30 planilhas de Excel para a gente, separadas os arquivos, tá? Todos ativos em um único arquivo, ele cria uma planilha de Excel só, com arquivos separados por abas. Vou exportar aqui para vocês verem. Aí, pronto. Vou abrir aqui. Aí, bacana. Tenho aqui já a planilha do Excel, aqui já com a série histórica da Equatorial, nessa primeira aba. Né? Segunda aba, Tocainge, terceira aba, Cozen, Light e assim por diante. Suelen, gostei aí dessa forma que você fez, só que eu quero exportar isso tudo aqui numa aba só, que eu já quero fazer um cruzamento aí de informações. Dá pra gente fazer isso também, tá? Então, eu vou clicar aqui em exportar e vou exportar isso daqui em CSV, tá? No formato CSV que a gente consegue exportar já para todo mundo de uma vez, em uma planilha só. Então, clico aqui em CSV para todos os ativos da janela do screening, todos em um único arquivo e exportar. Aí, vou abrir aqui. Então, esse arquivo, ele está preparado para Power BI, tá? Então, por isso que ele vem todo grudado aqui numa coluna só. Como que a gente faria para utilizar ele aqui no Excel mesmo? Eu seleciono aqui a primeira coluna, vou transformar aqui o texto para colunas, tá? Então, venho aqui em dados, texto para colunas, e aqui ele está delimitado, é isso mesmo, vou aqui em avançar. O delimitador não é tabulação, tá? Esse arquivo está separado por vírgulas. Clico aqui em vírgula, já está separadinho aqui embaixo para mim. Avanço, e aqui em cima, dentro de avançado, eu vou trocar o separador decimal de vírgula para ponto e o separador de milhar de ponto para vírgula. Então, é só inverter. Se tiver vírgula, troca para ponto. Se tiver ponto, troca para vírgula. Isso porque esse arquivo aqui, ele está preparado para formato americano. Tá? Ele está em formato americano aí, preparado para Power BI, por isso que a gente precisa voltar, caso o Excel aí de vocês estejam em português. Tá? Então, vem aqui em concluir. E aí o sistema já separa aqui para a gente por colunas. Tá? E aí eu posso trocar aqui
o cabeçalho dessa coluna, esse nome Zarrão aqui também. Posso apagar aqui, ó. E customizando aqui da forma que a gente quer. Então, aqui já tenho a EQTL3. Acabou a série histórica aqui da EQTL3, já começa a Eng. Acabou a Eng, começa a Cosan, Light e assim vai. Tá? Então, todo mundo aqui na mesma aba. Essa é uma das formas da gente já exportar para todo mundo do nosso screening. Tá? Outra forma que a gente tem é já trazer aqui uma informação para todo mundo do screening de uma vez no Matrix. Tá? Então, por que a gente tem essas duas formas? Porque o Matrix ele vai ter uma limitação de 1024 colunas para criar aqui. Então, é bastante informação, realmente. Mas, dependendo da quantidade de ativos que vocês estiverem aqui, por exemplo, quero uma informação aqui de dívida total líquida já para B3 como um todo. Já vai aí tomar umas 200 e poucas colunas se a gente criar de uma vez aqui no Matrix, para todos os ativos do screening. Tá? Então, dessa forma que a gente criou aqui, eu vou trocando, vai trocando lá, eu consigo exportar a partir dessa informação aqui para todo mundo do screening. Tá? Então, quando tiver várias informações diferentes. Então, tem informações diferentes? Quero exportar o balanço inteiro para 50 empresas. Então, faz dessa forma, tá? Pega aqui várias informações diferentes e depois vem aqui exportar para a lista que vocês têm no screen. Agora, se for uma informação ou outra que vocês queiram comparar aqui dos ativos que vocês têm na lista, tem outra forma de fazer, vou mostrar agora para vocês. Por exemplo, vou pegar aqui, eu quero ver o ROI comparado aqui dessas empresas. Vou colocar aqui a escala anual, só para ficar mais leve aqui esse cálculo. Vou criar aqui uma coluna. Venho aqui nos indicadores financeiros da indústria e comércio. Vou pegar aqui o ROI. E aqui está o pulo do gato. Tá? Quando eu for querer no Matrix já fazer que a série histórica me apresente informações não para um, mas para vários ativos de uma vez que estejam aqui no screening, antes de eu dar o OK aqui embaixo, o ativo associado à coluna é o ativo corrente. Eu vou desticar esse ativo corrente, porque o ativo corrente ele sempre fica vinculado a quem está selecionado aqui em cima. E aqui embaixo eu vou adicionar. Aqui eu já consigo mostrar todos os itens que eu tenho no meu screening. Então, seleciono esse opcional aqui. O Matrix enxerga e preenche todo mundo que está lá no screening. E eu jogo aqui todo mundo para a direita. Dou OK aqui embaixo. Entro em definição avançada, se eu vou querer parametrizar melhor aqui essa informação. Se não, já dou OK aqui embaixo. E aqui o sistema já vai calcular a evolução do ROI de todas as empresas que eu tenho no screening de uma vez aqui para a gente. Tá? Então, desde 2010, qual que foi a evolução de ROI aqui de todo mundo. Vou andando aqui para frente, tá? E vejo aqui todas essas empresas já preenchidinhas aqui de uma vez. Tá? Posso maximizar meu Matrix aqui, olhar ele isoladamente. Aqui as empresas estão identificadas pelo código. Tá? Se vocês preferirem que esteja identificada pelo nome, só entrar aqui dentro dos três tracinhos em parâmetros. Lá no final aqui desses parâmetros, eu posso aqui mostrar no cabeçalho da coluna o código ou o nome. Coloco o nome, dou OK, que daí já aparece aqui o nome de cada uma das empresas. Então, isso daqui, essa forma de extração, é para vocês extraírem aí dados massivos já para vários ativos de uma vez, para vocês compararem entre eles, né? Só lembra que aqui eu tenho 1024 colunas de limite, tá? Poderia criar aqui novamente outra informação para todo mundo do screening. Ele continuaria aqui preenchendo várias colunas aqui para a direita, tá? Então, mas se lembre que aqui vocês têm uma limitação de 1024 colunas. Se eu tiver aqui na minha lista de screening 1024 ativos, eu já tomo todo o meu limite aqui apenas com uma informação já para essa lista inteira aí, tá? É possível vocês também criarem
um indicador do usuário aqui, tá? Se vocês trouxerem uma informação aqui, o que muito acontece aqui com pesquisa do Matrix, por exemplo. Suelen, quero tirar um estudo aí de crescimento de volume de negociação da B3. Dá aqui para a gente ter na nossa amostra todas as ações da B3, criar aqui o volume de negociação já para todo mundo do meu screening, e em seguida criar uma coluna aqui de soma, né? Vem aqui definido pelo usuário, indicador do usuário, e faço aqui uma soma da minha coluna A até a minha última coluna aqui, vamos supor que seja aqui a E, tá? O sistema já vai criar aqui essa coluna com a soma aqui da evolução de negociação aí ao longo dos últimos 10 anos de volume das ações da B3, tá? Então, dá para vocês utilizarem isso para tirar informações de uma forma mais macro, tá? Para ver aí, como que a B3 está evoluindo em certos indicadores, como que um determinado setor que eu tenho aqui no screening está se comportando com relação a uma informação ou outra, como que a dívida de um setor está evoluindo ao longo dos últimos 5 anos, enfim. Dá para vocês tirarem aí esses estudos de forma mais macro aqui, através do Matrix, tá? Bom, era basicamente isso que eu queria passar aqui para vocês, tá, gente? A parte aqui de gravar a tela, eu acho que eu já passei para vocês, né? Você criou aqui os estudos, vem aqui em Cloud compartilhado, cria uma nova pasta aqui com o nome de vocês, salva aqui dentro do Cloud compartilhado. Eu recomendo que deixe salvo tanto em um quanto o outro, tá? Porque quando a gente acabar aqui a pandemia, lá através do campus da universidade, vocês vão ter aqui apenas o cloud compartilhado, né? Como a gente não identifica por login lá na universidade, acaba que não existe esse cloud exclusivo aqui, tá? Então, salva nos dois aqui só para garantir aí e mantenha aí os estudos de vocês aí salvos para depois vocês utilizarem, tá?